Boa noite a todos. Vamos começar agora o nosso GC. A gente já orou, mas vamos abençoar a vida das irmãs. Que a graça e o amor do Senhor venha também sobre a vida de vocês, ministrando os seus corações. Não são mais homens aqui falando, mas que o Senhor venha não só ministrando no meu coração, mas no de vocês, e resplandeça sobre o lar de vocês, sobre a vida dos seus familiares, toda a paz, todo o amor e toda a graça da comunhão do Espírito Santo. Tá bom? Amém? Amém. Tem algum testemunho? Testemunhos, não? Foi bonito o testemunho dela semana passada. Só o fato da gente estar aqui, glória a Deus, com saúde, com alegria, com expectativa de ouvir a palavra de Deus, já é uma tremenda de uma bênção. É verdade, verdade. Amém. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Eu queria compartilhar hoje, primeiro, uma palavra que vai resumir tudo que a gente vem conversando nos últimos GCs. Então, os visitantes, quem está vindo hoje e não veio nos anteriores, a gente vai tentar da melhor forma colocar vocês a par do que a gente tem tratado, a fim de que a gente consiga trazer o conhecimento, o entendimento do que a gente vem ministrando. A igreja hoje, especificamente no GC dessa semana, nos pediu muito para enfatizar a carta ministerial, que é a carta do culto da semana passada. Quem que foi no culto semana passada? Tá. O que o pastor pregou? Sobre, obviamente, a Páscoa, né? E a graça de Cristo alcançada na cruz. E de onde veio a Páscoa? Né? Trazendo o entendimento sobre o Egito, onde a Páscoa foi comemorada na última praga para a libertação do povo de Israel. Então você vê que a Páscoa ela traz o entendimento e a grandeza da libertação da escravidão. E vem também com a proteção e a purificação pelo sangue do Cordeiro e a comunhão do corpo do Cordeiro. E é aí que é o ponto onde eu quero trazer. Na semana passada a gente falou muito disso. Por quê? Porque era um sábado antes da Páscoa e a gente trouxe muita coisa do que o pastor tratou no domingo. E foi bem redentivo, foi bem interessante a gente ver que aquilo que a igreja vem trazendo, nós sempre estamos caminhando junto, na mesma missão, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento da palavra. E nós trouxemos a importância do sangue do Cordeiro e fomos também falar do Ezequiel 15 e João 15. Tá? Quem depois tiver curiosidade, lê lá. A gente trouxe, em Ezequiel ele fala sobre o tronco da videira, que é uma madeira. Porém, a madeira da videira, ela não tem muita serventia, nem para lenha, porque quando você joga no fogo, ela queima rápido demais. Então você vê, eu falei, mas a videira ela é muito simbólica, porque quem que é a videira verdadeira? É Cristo. Então Cristo vai e fala, eu sou a videira verdadeira, todo aquele que estiver ligado a mim dará frutos, e o Pai o podará, para que dê ainda mais frutos. E é interessante que ele fala, mas porém aqueles que não der fruto, será cortado, secará e depois será jogado ao fogo. Mas Ezequiel 15 está falando que nem para fogo serve. Quer dizer, aquele que não dá fruto e estava fixado em Cristo, e aí ele conheceu a verdade, conheceu o Evangelho, conheceu a comunhão do corpo de Cristo, e ele for cortado por falta de fruto, ele nem para o inferno serve, nem para o fogo. Então, nesse contexto que a gente trouxe da semana passada, eu quero continuar nesse entendimento do sangue do Cordeiro. E aí a gente vem falando muito assim de conhecimento. Como que o entendimento humano ele divide as pessoas. Por exemplo, eu entendi uma coisa, o Miguel entendeu outra. Aí nós dois somos teologicamente separados, né? Ele acredita numa coisa, eu acredito em outra. Eu entendi a Bíblia de um jeito, ele entendeu de outro. O que a gente vai fazer? A gente vai ser comunhão? Não, a gente vai divisão. Ele abre uma igreja, eu abro outra. Aí quem entender aquilo que eu entendi, vem comigo, opa, está salvo, o resto que vai para o inferno. Então a gente vê esse contexto, a igreja de Cristo se perdendo nessa falta de comunhão. Porque o que é comunhão? A comunhão é sentar e compartilhar do conhecimento de Deus. Assim nós todos saímos mais sábios. Porque se eu compartilho aquilo que eu conheço, você compartilha aquilo que conhece, revelação do Espírito Santo,
todos nós seremos mais sábios. Então a gente vem falando muito da importância da verdade, da comunhão e do sangue do Cordeiro. E agora nós vamos entrar um pouco mais profundo. Existe o texto aqui. Oi, André? Não foi nada. Ah, tá. Isso aqui é um texto de... Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ele está falando para a igreja de Colossenses. De orar por vós. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então o que a gente tem compartilhado muito com os irmãos? O conhecimento nos leva a entrar no propósito de Deus. O que Cristo veio fazer? Ele falou assim: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, praticamente desde o nosso primeiro GC até agora, nós temos frisado muito de viver a vontade do Pai, sobre o propósito do Pai, de viver a comunhão da mesa. Então, assim, a gente sempre fala de mesa redentiva, a gente sempre fala dessa comunhão entre os irmãos. E agora eu quero aprofundar isso. E o texto continua: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, ó, dando fruto, crescendo no conhecimento de Deus e vivendo na sua vontade. Você vê que é tudo interligado. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, de Deus para conosco, em toda paciência e longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Outra coisa que a gente tem frisado, e esse texto ele é tão forte que ele traz tudo junto, misturado e redentivo. Porque a gente sempre fala, aquele que trabalha por um salário, ele é um escravo. O filho, ele trabalha por uma herança. Por quê? Porque Deus é um Deus de trabalho e não de emprego. Quem é o empregado, ele troca de emprego mediante o quê? Uma oferta um pouquinho melhor. O filho, ele vive pela herança, mas não a herança daquilo que ele vai receber, mas sim daquilo que ele vai compartilhar com os irmãos. Voltamos na comunhão do Espírito Santo, voltamos na vontade do Pai, que é a comunhão do Espírito Santo, da comunhão do reino de Deus que nos governa. Então é muita coisa, mas é simples. Tudo gira em que recebemos a graça de Cristo para viver o que? A vontade do Pai, através do teu amor, para comungar no Espírito Santo. Por que a palavra fala, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei? Por quê? Porque é comunhão com o Espírito Santo. E tem que ser mais de uma pessoa. Eu não comungo sozinho, eu tenho que comungar com meu irmão, compartilhando com ele, né? Aí o Pai, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na cruz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. A saber, a remissão dos pecados. Então olha que lindo. Por que ele nos remiu do nosso pecado com o teu sangue? Em prol da comunhão. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para quem? Para Cristo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vocês lembram que na semana passada eu falei que o diabo, a raiva maior dele é que ele subsiste, por quê? Por causa de Cristo. Então o diabo, para existir, ele depende de Cristo, e é a maior raiva dele. Então você vê que interessante, que vem tudo contando no mesmo texto aqui, né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eras estranho e inimigo no entendimento das vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santo e irrepreensível e inculpável. Grande o texto, muita informação, correto? E agora nós vamos destrinchar devagarzinho para que a gente consiga entender esse contexto todo. Eu fiquei impressionado que eu comecei a procurar, conversar com o Espírito Santo e lendo as Escrituras, um texto que falasse justamente do alimento e do corpo de Cristo. O que representava o corpo de Cristo. E esse texto de Colossenses, meu Deus, tudo que eu falei desde o primeiro GC até agora, está tudo num só. Que é o seguinte: Cristo, nós éramos escravos lá no Egito do pecado. Cristo, ele é a representação do cordeiro sacrificado lá. Deus falou o quê? Falou: filho, o seguinte, hoje do dia 14 para o dia 15 de Nissan, que é o primeiro dia do mês, vocês vão separar um cordeiro de um ano, vocês vão sacrificar ele, vai passar o sangue dele no batente da porta. A última praga de Deus contra o povo do Egito foi justamente o quê? O anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos. Então o que ele falou? O batente que tiver o sangue do cordeiro será liberto da praga. Então ali começou. Porém, ele chega ali no Êxodo 12:4, ele fala assim: a família que for pequena vai sacrificar o cordeiro e vai chamar outra família para que juntos comunguem do cordeiro, a fim de que não sobre nada. Se sobrar alguma coisa, que seja os miúdos ou a cabeça, qualquer detalhe, queima. Por quê? Porque representa o Cordeiro de Deus. E ele não pode apodrecer. Ele tem que ser consumido na sua totalidade. E aí, em 12:10, ele falou para não deixar sobras. Em 12:11, estejam prontos, vestidos com sandália, com mochila, pronto. Por quê? Vocês vão comer o cordeiro, não vai nem dormir, filho. Vocês vão ser libertos. E aí que é interessante, porque a gente fala muito do sangue de Jesus. Eu sempre falo que a cruz de Cristo, ela é resolutiva, que é o sangue, ela pagou o nosso pecado, nos deu a salvação, e aí sim, na ressurreição é redentiva. Por quê? Porque a ressurreição nos traz o quê? A consciência e a forma, a maneira de viver em Cristo para que nós encontremos a salvação e comungando com o nosso irmão. Então Cristo, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias, o que é um número simbólico, com os 40 anos do Egito. Saíram da escravidão, comemoraram a Páscoa com a morte do Cordeiro, o sangue livrou o primogênito da morte, o sangue de Cristo nos livrou da morte, e aí nós fomos o quê? Para a mesa comungar o corpo de Cristo. E aí na mesa, por 40 dias, o Senhor ensinou eles a deixar a escravidão. Alguém entendeu a cruz de Cristo? Os apóstolos lá, eles entenderam? Poxa, Pai do céu, de 12, um traiu, 10 fugiu e um ficou à distância. Eles tinham entendido o que era a cruz de Cristo? Mas depois, na mesa, na comunhão, Cristo foi redentivo, ensinando o verdadeiro propósito e a vontade de Deus, não para ele só, que ele veio e cumpriu, mas para todo aquele que se dissesse cristão. Toda vez que a gente vem para a mesa comungar o corpo de Cristo, o pão, que é o corpo, o sangue lavou os nossos pecados e nos faz o quê? Nos faz digno de sentar à mesa para comungar, correto? Mas o corpo dele, que é o cordeiro sacrificado, é suficiente para todos os irmãos. Quando a gente deixa de chamar o irmão para vir ceiar o corpo de Cristo, nós estamos negligenciando a carne de Cristo. Porque o corpo dele é justamente para quê? Para que a gente comungasse. Eu te pergunto, o que foi criado antes? O alimento ou a fome? O alimento foi criado antes. Lá, as árvores e tal. Entende que a gente pensa na fome como uma possibilidade de satisfação do nosso eu. Mas
Deus criou a fome para nos impulsionar a comunhão da mesa. E a gente está usando a fome o quê? Para satisfazer os nossos desejos. Então eu chego, me esbaldo, como um monte e vou embora satisfeito na minha casa. E isso eu estou falando a nível espiritual e a nível também na mesa. Será que a gente entendeu a responsabilidade que a gente tem de chamar o nosso irmão para vir para a mesa, para que o corpo de Cristo seja aproveitado em toda a sua totalidade? Ele já se sacrificou. Agora, ele nos ensinou, mediante a redenção, a nossa responsabilidade de chamar o irmão para comungar junto. Nossa, Jorge, mas você está falando um monte de coisa aí, o que isso muda no contexto meu de vida? É simples. Está aqui a Fabiana, a Flavinha, a Giovana. Você também é do Santa Rita ou não? Não. Mas a Mari. Vocês estão entendendo que vocês chegaram lá e comungaram o corpo de Cristo uma com a outra? E aí vocês juntas começaram a o quê? A ver que esse é o melhor caminho, é a única verdade que traz a vida, que isso traz a alegria que brota do seu espírito, da natureza de quem teu pai é. Mas falou assim, eu quero isso para mim. Então, gente, é a maneira de vivenciar, de experienciar o amor do pai na prática. Eu vendo uns produtos, né? Dá um leve, rápido testemunho. Eu vendo produto de salão de beleza. Só uso sabão de coco para lavar a careca e vai, né? Quando eu bati nisso aí, eu falei, nossa, e eu tô há alguns meses já tentando vender, vende para um salãozinho, mas sabe aquele negócio de bater lá no salão e sair vendendo mesmo com força? Congelado. Pela minha dificuldade de quebrar o gelo, de chegar lá e bater no papo com a pessoa, assim, a Deus dará. Aí um amigo nosso, que é pastor, que é da CIA também, eu fui lá tomar um café, eu e a Jenny na casa dele. Ele falou assim, Jorge, eu falei, irmão, tem uma dificuldade nisso, eu acho que é desde a infância. Eu gosto muito de conversar, cara, mas o duro é quebrar o gelo ali e entrar. E outra, vamos ser sinceros, salão de beleza, normalmente, o povo, eles são bem... Então, para você quebrar aquele... É pior que médico, filho. Nós tem algumas diferenciações aí, mas vocês trabalham com isso, vocês sabem. Ô bicho metido, acha que é melhor que os outros. E o pior é que o cabeleireiro, cara, quando dá para ser arrogante, eles são. E é uma dificuldade, mas tem um monte de gente amorosa lá. Aí ele falou assim, faz um teste. Você chega no mercado, aí você fala para a pessoa assim, boa tarde, como que é seu nome? E vai vendo as reações. Aí você fala assim, meu nome é Jorge, eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar me atendendo e tal. Aí eu falei assim, nossa, que legal isso aí, né? Eu converso com as pessoas assim, às vezes, mas eu vejo a pessoa, ela está meio mal, eu não falo muito assim, né, invadindo. A gente acha que vai invadir a particularidade ou o momento dela. Gente, céu, você vê assim, você chega lá, a pessoa está assim. Ninguém está se importando com a vida dela, está se importando com o serviço que ela presta. Você está entendendo que eu estava falando do serviço prestado a um escravo que presta? Mas o filho aprende a trabalhar independente de onde esteja para compartilhar o amor de Cristo? Aí você chega e fala, bom dia, como que é seu nome? Joana. Aconteceu um par de lugares agora que eu estou fazendo. Aí, ô Joana, obrigado por estar me entendendo, eu sou o Jorge. Né? Como que você está? Tá tudo bem? Ela, tá indo, né? Não, mas ó, vai ficar muito melhor, Jesus te ama, e blá 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 blá. Filho, quando você vê, a pessoa está falando assim, nossa, meu esposo também pensa isso e tal, e aí começa a compartilhar, e você fala o quê? Gente, o Evangelho de Cristo é o amor. Aí eu começo a evangelizar ela o quê? Isso que eu estou falando para vocês. Que nós precisamos ser a expressão de Cristo, que Cristo já nos libertou, só que a gente está vivendo como escravo, porque a gente não entendeu como viver a liberdade. O mais difícil não é tirar as correntes e as amarras da pessoa. O problema, o mais difícil é ensinar ela a viver como uma pessoa livre. Eu vou falar, nós somos escravos, nós vivemos como escravo. Aí eu já contei para vários aqui, mas quem é novo vai saber. 2 nações do mundo chamam a gente, brasileiro, daquilo que a gente presta, de serviço, e não da nossa identidade.
que é o português que colocou o apelido, e nós mesmos. Brasileiro, carpinteiro, pedreiro, serralheiro. E aí os outros países, Estados Unidos, Brasília, o castelhano, brasiliano, e aí vai afora. Por quê? Porque a gente tem na nossa natureza enraizada uma personalidade daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente é. E aí, quem você é? Qual que é a tua identidade? Deus quer manifestar em você o amor dele. Ei, nós entendemos a grandeza do sacrifício do Senhor e nós estamos indo a Ele querendo resposta das nossas satisfações aqui da fome? Ou nós entendemos que a fome ela é para gerar a reunião, a comunhão entre os irmãos para compartilhar daquilo que somos em Deus? Identidade, filho. Você é filha do Todo-Poderoso. Você é filha do grande Deus, Criador dos céus e da terra. Uau! Filho, meu pai domina tudo, meu pai é o cara. E aí, eu estou vivendo como escravo por quê? Porque eu acho que eu sou merecedor do quê? Daquilo que me falta. Sem entender que eu tenho que ser expressão daquilo que Deus quer que eu seja. Porque você está olhando a vida numa perspectiva de eternidade ou numa expectativa de futuro. Qual que é a expectativa de futuro? Bom, hoje eu estou trabalhando, aí eu vou juntar esse mês, o outro mês vou lá, vou financiar um carro, vou andar com um carrão, sabe? As perspectivas de futuro tão ridículas, tão vazias, e que Cristo já fala: não ajunteis tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais no céu, porque lá, meus irmãos, lá vai ter meritocracia, e não colocando um irmão abaixo do outro, mas sim um querendo servir o outro no maior zelo. Quando a gente entende isso, cara, a unção que está em mim, ela quebra cadeias na vida do outro. E eu me acho, eu não sou tão bom assim, eu não consigo. Não é você. Quem disse que é você? E foi o que a gente conversou semana passada, foi muito forte com o testemunho da Luzia. Porque ela estava, posso compartilhar, ela estava querendo salvar a mãe dela. E na agonia e na aflição de que a mãe dela ia para o inferno, porque afinal de contas ela não conseguia salvar a mãe dela. Mas quem que salvou a mãe dela? Já salvou faz tempo. Cristo. Agora, quando a gente vê Cristo na vida da pessoa, e a pessoa é a expressão de quem Deus é para nós, aí eu olho e falo: o que essa pessoa tem? E aí é redentivo. Então a gente entrou numa arrogância de que a gente faz as coisas. E aí eu queria entrar em outro ponto aqui, que é a parte da satisfação e da comunhão, a gente já falou, mas do visível e do invisível. E aí vocês viram aqui no capítulo, no versículo 15, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo era o visível do invisível. Aí Jorge, estranho, o que isso quer dizer? Seguinte, amanhã eu vou numa entrevista de emprego, o cara fala assim: viu, pode começar a trabalhar hoje, tal, glória a Deus, eu vou pagar minhas contas, vou conseguir manter. Opa, esse é o visível do visível. Eu fui lá através do invisível, uma oportunidade de emprego, opa, fui empregado, top. Mas às vezes eu vou lá, uma oportunidade gigantesca, eu chego lá, é o visível, uma oportunidade. A gente entra em contato com você, mas a gente gostou muito, viu? Eu acho que vai dar certo. E aí você vai para sua casa e passa uma semana, 2, 3, 4, 5, e aí passam 2 meses e tal, e você está o quê? Na expectativa do invisível. Porque você tem o visível, que é a sua expectativa, e o invisível, que ainda não aconteceu. O Velho Testamento, ele é o visível do invisível. O Velho Testamento é a promessa de Cristo curando todas as nossas enfermidades, destronando o pecado e governando a nossa vida no seu reino de amor, através da habitação do Espírito Santo dentro de nós. E aí, vou sair só um pouquinho para falar o que a gente falou semana passada e semana retrasada. Você é a arca da aliança, né, Gi? Você tem que ter a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, mas eu estou falando da lei
que o Espírito Santo te qualifica para viver a lei de Deus, o amor de Deus na sua vida. Você tem que ter uma porção do maná, que é o quê? A dependência do Pai. E você tem que ter um cajado de Arão, que tinha dentro da Arca da Aliança, que é a autoridade de Deus sobre a tua vida. Toda vez que a gente recebe o Espírito Santo, o Senhor fala que você nasce de novo e o reino de Deus habita em você. O que é eu habitar um reino? Eu me subjugo à governança desse reino. Quem que é o dono desse reino? É o Pai. Se Ele é o Pai, eu sou governado por Ele. Então, retornando aqui do visível e do invisível. Cristo, Ele se tornou o visível do invisível. Porque Ele foi... Nós tínhamos o visível, que é a história de Israel, e uma promessa do invisível. De repente, vem Jesus e se torna o visível, do nosso visível e do invisível, que é o Pai. Então, quando eu tenho essa perspectiva, eu vou aqui em João 6,53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então ele está falando aqui que se a gente não comer da carne dele, e o que representa a carne dele? Não é a comunhão, não é o sentar na mesa, não é não desperdiçar a carne do cordeiro, porque foi um sacrifício. Então eu estou desonrando a Deus e ao Espírito Santo quando eu negligencio o meu irmão para ceiar comigo na mesa. E o sangue do cordeiro, todo aquele que bebe tem participação nele. Então quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Cristo ressuscitou, e Ele nos ressuscitará no último dia. Por quê? Porque a gente entendeu que eu recebi a graça de Cristo, que é o amor do Pai, para a comunhão do Espírito Santo, para a nossa comunhão. Se tornou tão simples. Qual que é o teu propósito de vida? O propósito de Deus para todos nós: fazer a vontade do Pai, comungando com nossos irmãos. E aí a gente começa, o Evangelho se tornou simples. Eu preciso ser Jesus na vida deles. Eu preciso ser uma expressão de quem o meu Salvador é. Se eu sou a videira, eu estou na videira verdadeira, e eu dou o fruto, que é o vinho, que foi o que eu falei também na semana passada. O que gera o vinho? O que gera a uva? É o vinho. E o vinho representa o quê? O sangue de Cristo. O nosso fruto é a representação e é a materialização do sangue de Jesus, que leva à salvação. Então nós apresentamos o sangue de Cristo para o nosso irmão, que traz salvação. A graça de Cristo o encobre por causa do amor do Pai, e ele começa a comungar com a gente na mesa. E eu não privo ninguém de sentar à mesa, independente daquilo que é visível, o seu pecado, as suas mazelas. Mas aprendi em amor enxergar que, independente da circunstância, todos são meus irmãos. Assim, como assim, Jorge? Se Deus fala que quem crê em Cristo será adotado como filho por Deus, como que todo mundo é meu irmão? Você sabe quem realmente vai aceitar Cristo? Nem eu nem você, só o Senhor que conhece cada coração. Haja visto como eu sou redentivo e não resolutivo, todos são meu irmão. É a prostituta, é o ladrão, é todo mundo. Eu vi um testemunho essa semana, cara, foi impactante. Um cara lá na África, uma parte da África lá que tem perseguição ferrenha por causa é muçulmano, né? Que na verdade eles são os extremistas islâmicos lá. E o cara, ele estava na aldeia, são aldeias bem isoladas de cristãos. E os caras entram, ele falou assim, os caras entram, grita, todo mundo tem que sair para fora, senão eles metralham tudo, a pessoa sai, puf. Não tem conversa, não tem papo. O cara saiu, ele, a esposa e o filhinho de 10 anos, novinho. Cara, os caras chegou sem conversar nada, deu um tiro na cabeça da mulher, deu um tiro na cabeça da criança. E por que ele deixou ele vivo? Para
que ele fosse testemunha, para que ninguém quisesse aceitar Cristo. E o Senhor é tão redentivo, tão maravilhoso, cara, que o testemunho dele foi totalmente oposto. Porque ele foi curado do ódio, curado da vingança, do desejo de vingança, ao ponto que ele se tornou um pastor lá e voltou para a mesma aldeia e ele fala: eu sinto as faltas do meu filho e da minha esposa. Eu perdoei eles a tamanha profundidade que se eles aparecerem aqui eu chamo eles para ceiar comigo na mesa. Sabe por quê? Porque ele entendeu que aqueles homens, eles não fizeram aquilo achando que estava errado. Eles achou que eles estavam fazendo por Deus. E ele entendeu que na verdade eles são os escravos, apesar deles ser oprimido. Você entende que o nosso padrão de escravidão e de liberdade é muito distorcido perante a graça do Pai? Isso é lindo, por quê? Porque ele viu o invisível. E aí quando a gente ceia na mesa, para ser participante do corpo do Cordeiro, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida. Opa, a carne de Cristo verdadeiramente é comida. Então isso é fazer em memória de mim. E a gente vai lá na ceia, que é a Páscoa. Toda vez que a gente senta para compartilhar, toda vez que a gente senta para se alimentar, a gente deveria fazer a comemoração, porque a nossa fome não é para saciar os nossos desejos, mas sim para proporcionar comunhão. Esse é o invisível do visível. A fome, ela é o visível. E o invisível da fome é o quê? Comunhão. A gente vai comer diferente agora, não vai? Nós vamos comer diferente, assim, né? Que quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que é o sangue de Cristo? Compartilhar da sua salvação. O que é a carne dele? Sentar em comunhão para manifestar o sangue. Então, cara, não tem como comer da carne de Cristo se não for em comunhão, se não for chamando todos os irmãos para sentar na mesa. É muito bonito isso aqui. Aí, por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios 11, de 20 a 29, ele fala assim: vocês se ajuntam para comer a ceia do Senhor, mas isso está fazendo mais mal para vocês do que bem. Porque vocês levam a sua própria comida e comem antes ainda, se esbalda, fica bêbado, e aquele necessitado passa fome. Você está vendo qual que é a perspectiva desse povo? É o comer. Então a fome se tornou uma forma de saciar o ventre deles. E o Senhor fala: porque o teu Deus é o seu ventre. Então que Deus que eles estão servindo? Porque ele fala: todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Opa, eu sou culpado de Cristo, né? Cara, eu sou culpado se eu comer indignamente. Aí você está falando assim: não, então quando eu for lá comer a ceinha lá, da ceia lá, nossa, eu não posso ir indignamente, aí eu vou fazer uma liturgia antes em casa, vou sacramentar tudo, né? Vou fazer bastante oração, pelo menos 4 horas para ver se eu vou dignamente lá. Mas eu não compartilhei com nenhum irmão que está morrendo de fome. Eu não trouxe ninguém para a perspectiva do amor redentivo do Pai, desse evangelho que não é religioso, mas é redentivo. A gente para de acusar os outros, de apontar o dedo e leva ele ao entendimento do amor do Pai, a fim de que ele aprenda a ser livre, porque o Senhor já libertou a escravidão. Ele falou o seguinte: eu vou morrer na cruz para libertar só aqueles XYZ. Ou ele falou para todos? Através da família de Abraão, sua descendência, eu abençoaria lá a família Ruda, a família Oliveira. Não, é todas as famílias da terra. Então o problema do mundo não é o pecado, pelo contrário do que muitos dizem. O problema do mundo é a falta de compreensão de que já é livre.
e aprender a ser livre em Cristo. Porque daí o Espírito Santo vai fazer a obra, não é o Jorge, não é a Luzia, não é a Dona Glória, não é ninguém. Só que você tem a responsabilidade de comungar do corpo de Cristo, porque senão você está indo indignamente lá. Toda oportunidade, irmão, seja 3 palavras, isso vai rasgar o coração das pessoas. Por quê? Porque quem vai fazer é o Espírito Santo. E aí aquela palavra vai martelar no coração delas. Não sou eu que faço, né? Jorge, posso fazer uma pergunta? Pode. Mas como que eu vou me redimir dos meus pecados na religião evangélica e me apresentar para tomar a Santa Ceia, sendo que na Igreja Católica a gente confessa com o padre e ele está perdão dos pecados? Na evangélica, como proceder? Para poder não comungar indignamente, comungar não. Quem que perdoa os pecados? Deus. É Deus. Quando a gente comunga com um irmão da minha falha, eu estou me O que é humilhando. comungar com o irmão? Comungar é chegar, ô Luzia, eu passei ali, cara, puxa, eu vi ali uma carteira ali, catei o dinheiro, eu vi, estava ali o telefone da pessoa dentro da carteira e eu fui vagabundo. Quando você conta com Eu outro irmão? pequei o e eu teu pecado? compartilho com o irmão. Ah, tá. Você tem que comungar e compartilhar com teu pai, em quebrantamento de coração, em arrependimento sincero. Não tem que ter um cara que estudou ou que foi denominado por alguém. Quem denomina? Se Deus falou que nós seríamos uma nação de sacerdote, você é sacerdote, eu sou sacerdote, todos nós somos chamados a ser sacerdócio. Só que eu não vou chegar num cara bandido, picareta também, e vou lá abrir minhas picaretagens. É 2 picaretas juntos se associando, vira uma quadrilha. Tipo, não, filho, vai conversar com quem é maduro na fé, vai realmente quebrar o teu coração e colocar, olha, eu não consigo parar de pornografia, eu tenho que abandonar isso em nome de Jesus, isso está destruindo a minha vida. Só que você vai falar com o quê? Com um cara solteiro que devasso, que fica nos botecos? Filho, o cara fala assim, mó bom, cara, olha esse site aqui, é o outro aqui, outro mais novo. Filho, agora vai lá conversar com o Cássio, vem conversar comigo, que eu tenho convicção que a unção que está em mim vai destronar esse demônio que está dentro da pessoa. Porque eu não assisto, porque eu vivo. Entende? É muito assim, cara, teu pai foi rasgado o véu, te abriu o véu, é você e o pai. O homem cria um monte de formas de fazer, de métodos. O método está levando todo mundo para o inferno. Sabe por quê? Porque a gente cria no método e coloca expectativas do meu serviço prestado. Aí eu prestei um serviço, pai. Eu orei 4 horas por dia, por 2 anos. Agora, filho, é bom você se virar para me dar aquilo que eu preciso. Quando, na verdade, eu me derramo ao meu pai no desejo sincero de ter um relacionamento íntimo com ele, em amor. Em amor. A comida não é para ser comida, e sim para ser compartilhada. O que é o invisível do visível da comida? A comunhão, não a satisfação. A comida não é para produzir a satisfação, a comida era para promover a comunhão. Comunhão é o invisível do visível, que é o invisível da fome, que é a comunhão, porque o visível do visível é a saciação. Eu vou lá e mando ver para dentro, né? Se eu achar que a comida é para satisfazer a fome, como eu falei, o meu Deus é o ventre. Filipenses 3 ele fala, o Deus deles é o ventre. E o ventre não é só comida, é os desejos da minha carne, é a vontade de me satisfazer, sabe? É o desejo de jogar uma bola. Nossa, mas futebol é pecado? Para, gente, em nome de Jesus. Abandone esse negócio de é pecado ou não é pecado. É para honra e glória do meu Pai. Então eu vou lá jogar bola e vou converter tudo aqueles caras. Entende? Não tem mais a ver com o que é pecado e o que não é pecado. É aquilo que agrada ao meu Pai e o Santo Espírito que vive em mim. Então, tipo assim, eu paro de viver legalista e viro um redentivo. Porque daí eu sou uma expressão daquilo que meu pai é. Porque senão sabe o que a gente faz? A gente vê um cara bem homossexual ali, passando, e a gente tem uma tendência o quê? É pecado. Cara, ele é teu irmão brother. Você sabe o que Deus tem de propósito na vida daquele cara? Ele pode ser o novo John Wesley da terra.
e você está olhando e julgando por aparência. Velho, olha, tá até filmando aí, eu jogo lá no YouTube, eu tô nem aí para quem que escuta. Filho, tem coisa que é certo e errado na palavra e isso é o que me rege. Mas eu não tenho direito de apontar e de destronar, tirar o meu irmão do céu e já... Porque não dá trabalho, eu já jogo ele para o inferno. Eu falo assim, não, esse aí vai para o inferno, ele está em pecado e pronto. Aí eu tiro a minha responsabilidade de ter que ser uma redenção na vida dele junto, apresentando o meu Salvador. Então, tipo assim, é muito mais fácil para a gente já peneira ali, ó, já coloca os atributos e tipo, vai tudo para o inferno. Aí o cara que já é legalista, porque na verdade ele não consegue viver aquilo, vive numa hipocrisia, porque todo legalista é hipócrita. Aí vai para o outro extremo, o cara já virou relativista porque ele também não consegue viver na graça e não entender o amor do Pai. E aí ele fala assim, vale tudo. E aí, filho, ei, Deus é amor e vale tudo. Então, dois extremos, cara. E que na verdade a gente é só a gente ser redentivo e fazer o que o Pai nos pediu. Ser a expressão do seu amor, da sua alegria. Ah, é bonito demais, gente, pelo amor de Deus. Porque aí o nosso Deus não habita na comunhão. Nosso Deus habita na satisfação. E aí, meu amigo, é um ídolo na nossa vida. A nossa satisfação. Aí eu vou o quê? Eu vou procurar Deus no desejo da expectativa da satisfação. Então eu vou lá na igreja, todo domingo, no desejo da expectativa ou da experiência da satisfação. Opa, meu desejo foi recebido. Top, agora eu vou embora. Não preciso mais, eu já estou satisfeito. Agora quando a gente vai na experiência da comunhão, isso é redentivo e permanente. Por quê? Porque a cada vez o Senhor vai se revelando mais. E a gente vai se introduzindo nesse reino de amor, de paz, de alegria. E aí, velho, eu preciso compartilhar. Eu preciso. Senão eu morro. Você vira uma fonte de rios. Velho, é rios. Você imagina, fonte de águas vivas. Rios brotarão do seu interior. É rios. Filho, é muito mais do que 7 cataratas lá. O negócio jorra que não tem jeito. Você não segura. Entendeu? É o amor de Deus que nos traz a transformação do nosso eu, né? A igreja não é uma experiência de satisfação. A igreja é uma experiência de sacrifício em favor da comunhão. Para quê? Para viver debaixo da vontade do Pai. Para apresentar o amor do Pai e o verdadeiro Evangelho, né? Agora, olha para vocês verem. Pior maldição que tem, pior maldição na vida da pessoa é ela ir no desejo de uma satisfação e receber. E ir embora. Lasqueou tudo. Lasqueou. O diabo, ó para você ver como que é. O diabo não promete perdição. Ele é a perdição, mas ele não promete. Ele te promete salvação. Ele promete que se você usar o seu poder, você vai satisfazer a sua fome. Você lembra do deserto? Jesus? Você tem poder, filho. Transforma essa pedra em pão e já resolve o teu problema. Tá o quê? Nos apresentando salvação. Criatividade para contemplar seus interesses. Você é criativo. O diabo não tem criação, ele não é mais criativo. Ele foi destruído. Então ele tem todo o conhecimento que ele tinha para trás. Por isso que o pastor Gerson, eu sempre achava assim, cara, que loucura. Ele falava assim, esse aí ensinou para o diabo. E eu achava que aquilo era um termo, assim, mas não, depois um dia, conversando com ele, ele falou assim, não, verdade, porque o diabo, ele foi desprovido de criatividade, ele não aprende nada novo. Então ele está aprendendo com nós, velho. Quando a gente faz, isso é sério. Aí eu falei, nossa, velho, agora entendi. Eu achava que era tipo um jeito dele falar, mas não, o negócio é profundo. E ele usa, o diabo, a nossa espiritualidade para se proteger dos problemas. Vem cá, como que Deus identificou da boca de Pedro que ele era Satanás? Porque ele falou para Jesus, viu, você vai morrer. Não, ele estava falando para Jesus se salvar. Ele falou assim, não, de maneira alguma. Você não vai morrer não, vou dar um jeito nesse negócio aí. Você não vai morrer de jeito nenhum. Afasta-te de mim, Satanás. Porque eu tenho um propósito. Na cruz, o
O que o diabo propôs para Jesus? Usa o teu poder aí, salva ti, salva nós também. E aí você não precisa sofrer. Só que aí ele fugia o quê? Do propósito do Pai. E vocês acham que Jesus nos deu a salvação, nos libertou pelo amor do Pai, para que a gente ficasse o quê? Aqui se beneficiando da comunhão com o Pai, da abertura direta, ou para que a gente fosse um novo Cristo, jogando todas as nossas mazelas na cruz e sendo redentivo para o nosso irmão, dando o nosso corpo em comunhão? O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Eu estou fazendo a comunhão daquilo que eu tenho, é o melhor que eu tenho. E ela provém do Espírito Santo, porque não sou eu que tenho capacidade de falar. Eu até nem sou tão inteligente assim. Mas o Espírito Santo, ele vem e nos transforma naquilo que ele quer fazer. Viu? Você tem um propósito. Eu não sei seu nome, desculpa. Pamela. É a primeira vez que vem. Pamela, Deus tem um propósito na sua vida. Verinha, você tem um propósito em Deus. Dona Iglaer, quando a Dona Iglaer abre a boca para falar de Deus, a gente fica muito tempo ali falando e compartilhando. Horas. Então por quê? Porque você tem muita coisa para compartilhar com o mundo. O Miguel, todos nós, no seu amor, Miguel, no amor que você inala, a sua esposa inala. A André é um doce de pessoa, meu Deus. Quem não gosta deles? Que casal abençoado. Vocês não precisam nem falar. É só vocês chegarem assim, a luz já vai brilhando. Porque Deus tem propósito na sua vida, viu? Tem propósito. Tem propósito na nossa vida. E ninguém está aqui à toa hoje. Veio aqui, não é por nada. O plano de salvação, ele é lindo, porque ele está enraizado no propósito. E o propósito de Deus qual é? Fazer a vontade do meu Pai. Se entrega na comunhão, se entrega nessa expressão de quem Deus é, porque eu falo para vocês, irmãos, Jesus está voltando, está batendo a porta. E toda vez que a gente se cala, a gente priva um outro irmão de estar na mesa. E talvez essa carne que está sobrando ali, eu acho que Deus faz tudo certo, Ele manda outro para chamar os irmãos. Mas e a nossa responsabilidade? O que vai ser cobrado da gente lá no dia do juízo? Nossa, o dia do juízo, Jesus amado. Não, gente, para quem está em Cristo, o dia do juízo é assim, glória a Deus, eu vou lá com meu Pai, e eu sei mesmo que eu sou ruim, pode falar o que quiser, Pai, desde que eu limpe o banheiro do céu lá, tá bom demais. É óbvio que Deus é amor, né, gente? Estou brincando. Deus é amor para aqueles que, obviamente, o reconhecem. Então, pelo amor de Deus, não fala mais assim, vamos aceitar Jesus, não. Fala assim, vamos reconhecer o nosso Salvador. Vamos compartilhar aqui esse evangelho puro, genuíno e verdadeiro. E aí é redentivo. Tá bom? Vamos lá.